Olá pessoal do canal Boas Novas do Reino de Deus, meu nome é Oswaldo e nós estamos ajudando aqui a dar sequência aqui aos assuntos que estão sendo tratados no canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a situação do homem diante do tema Reino de Deus, né? Então já ouviram sobre o Reino de Deus, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a situação do homem. Queria lembrar vocês que lá em Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27 e Gênesis 2, 7, está descrito ali naqueles dois textos como é que o homem foi formado. E vocês vão se lembrar que o homem foi formado à imagem e semelhança de Deus. Quando Deus cria o homem, ele o cria à imagem e semelhança de si mesmo. Ou seja, Deus coloca no homem e na mulher os atributos morais, os atributos de personalidade, de caráter de Deus nesse homem e mulher originais. De tal maneira que ao dar a ordem para eles, olha, crescei e multiplicai-vos, esse homem e mulher se multiplicariam e tornariam a humanidade toda ela a imagem e semelhança de Deus, ou seja, com os mesmos atributos que Deus tem, né, e que originalmente foram colocados no primeiro homem e na primeira mulher. Ora, isso fica muito claro então para nós que o homem foi criado perfeito para fazer a vontade de Deus, perfeito e capacitado a obedecer a Deus e andar debaixo do seu governo, tá certo? Muito bem. Ele diz assim, olha, vocês vão dominar sobre a terra, vocês vão cuidar da terra, vocês vão desfrutar de tudo que está aí, tá? Mas, lá em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, ele diz assim, ordenou Deus ao homem dizendo, de toda a árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Ou seja, tudo era perfeito, tudo era possível de se desfrutar, havia somente essa orientação dada para não se comer daquela árvore do conhecimento e do bem e do mal. Bom, todo mundo conhece a história também. Em um dado momento a serpente entra em cena, né, o diabo, né, como forma de serpente, entra em cena, estabelece um diálogo com a mulher, e nesse diálogo a serpente induz a mulher a duvidar do caráter de Deus, a duvidar das intenções de Deus, porque ela diz nesse diálogo, assim, discordando de Deus, dizendo assim, não, vocês não vão morrer, certamente vocês não vão morrer, é que Deus sabe que se vocês comerem desse fruto, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Ora, naquele momento foi instalado ali no coração da mulher uma dúvida com relação às intenções e ao caráter de Deus, e ali, duvidando se de fato Deus estava falando a verdade, se Deus estava sendo verdadeiro e correto em tudo que ele estava dizendo, a mulher tem uma atitude então de tomar desse fruto, comer, né, dar ao seu marido, e esse marido come também, e a partir dali então aquilo que era uma incredulidade ou a dúvida se transforma numa atitude de independência, porque o ser como Deus os colocariam numa atitude de independência, e à medida que eles se tornam independentes, então eles passam a desobedecer, tomando do fruto que não era para ser comido. A partir daí nós sabemos, não é, que tudo muda, e aquela humanidade que seria resultado de um homem e mulher originalmente, com o caráter de Deus, com o DNA de Deus, se multiplica sobre a face da terra, não mais agora com esse DNA, mas com o DNA distorcido, cheio de rebelião, de independência. Então a humanidade está tomada hoje, né, desde aquela época até hoje, né, de homens e mulheres que são independentes de Deus. Então nós classificamos, ou nós consideramos pecado exatamente essa questão. O fato de a pessoa se rebelar contra Deus, querer fazer somente a sua vontade, do jeito que ela quiser, né, fazer o que lhe dá na cabeça. Então tudo isso a gente classifica, né, e conhecendo assim, entendendo que a fazer a própria vontade então é de fato o pecado, né, original, vamos dizer assim, aquele pecado que desencadeou todos os demais. Muito bem, isso chega para nós. Então o que nós vemos hoje na sociedade, no nosso mundo atual? Uma sociedade ou um mundo que vive como quer, né, fazendo a sua própria vontade, ou seja, cheia de orgulho, de temores, de ansiedade, de depressões, enfermidades, iras, né, insegurança, divórcios, mentiras, inimizades, rancores, problemas familiares, ou seja, tudo isso, todos esses galhos, né, de uma mesma árvore cuja raiz é a independência. Ou seja, o homem que Deus tinha dito, olha, se vocês comerem vocês vão morrer, morre sim, não fisicamente, mas morre espiritualmente, e o resultado dessa morte espiritual, dessa desconexão com Deus, desse desligamento da vontade de Deus, de sair debaixo do governo dele, é que tem produzido todas essas consequências. E pior, um detalhe mais importante, o homem hoje não é capaz por si só
de resolver esse problema, ou seja, o homem não é mais capaz de transformar essa situação e retomar aquela caminhada, ou aquele momento, ou aquele lugar aonde ele deveria estar e não deveria ter saído. Então essa é a grande consequência, né, da vida fora do reino. Quer dizer, havia um reino, esse homem rompe com isso e agora está assim à mercê de si mesmo, do seu próprio coração, do seu próprio engano, e esse é um problema que precisa ser resolvido, e nós vamos ver aí para frente, vocês verão aí para frente que Deus vai resolver esse problema da única maneira que pode ser resolvida, porque o homem por si só não pode resolver, ok? Deus abençoe, um grande abraço.